Alô, você, boa noite. Mais uma quarta-feira aqui na TV1. A TV1 que, para você assistir a nossa programação, você pode ir nas nossas plataformas exclusivas, baixando o app, né, TV1. Ou você assiste entrando no nosso site www.tv1.com e baixando, né, alterando pelo seu link, o YouTube, Facebook, Instagram. Nossa plataforma é plataforma exclusiva e ela está no ar 24 horas do dia. Então, sempre a TV1 vai estar com você em todos os momentos do seu dia. É só baixar no seu smartphone, ou no seu tablet, ou no seu computador. Nós estamos passando uma semana, né? A Semana da Pátria. E aconteceu um fato, a semana passada eu pedi a algumas pessoas, e até me atenderam, em que as pessoas botassem bandeira nas suas casas, no seu carro, né? E eu fui um que fui procurar comprar as bandeiras. E aconteceu coisas que me deixaram assim preocupados, né? As bandeiras do nosso carro, né? Nossos heróis, os heróis do Brasil, né? Bom, o que aconteceu nessa minha caminhada para comprar a bandeira? Primeiro, eu cheguei e perguntei para a vendedora se ela tinha bandeira para vender. Ela fez a seguinte interrogação para mim: já chegou a Copa do Mundo? Quer dizer, pela interpretação dela, a gente só usa a bandeira brasileira se for Copa do Mundo, né? A outra foi mais além, disse: que coisa mais imbecil botar uma bandeira, comprar a bandeira para usar uma bandeira brasileira. Olha, eu estava procurando, eu era um comprador, né? E eu até brinquei com ela, disse: imagine se eu viesse comprar aqui um relógio para ostentar. Aí ela disse: aí eu tenho. Veja a situação, né? A outra foi pior ainda. A outra disse: o dono aqui não quis comprar não, disse que aqui era, esse negócio não ia ter ninguém procurando não. Eu disse: e quantas pessoas já procuraram? Ela disse: 25. Aí eu disse: ele perdeu o dinheiro, né? Ela disse: mas tem muita gente imbecil nesse Brasil, né? Procurar uma bandeira, procurar alguma coisa, né? Bom, essas foram a minha experiência para tentar comprar uma bandeira em Petrolina. Vou fazer uma propaganda, tá certo? Um merchandising sem ser pago, que eu cheguei, fui na Havan, né? E lá na Havan tinha bandeira, e eu comprei uma bandeira, tá certo? E que ela está colocada na frente da minha casa. Aí, as minhas vizinhas, uma das minhas vizinhas fez o seguinte comentário: esse é imbecil mesmo, deve ser, ela disse um termo lá, né, que também não adianta aqui dizer para vocês que estão nos vendo agora, mas não foi muito agradável, eu não quis entrar em confronto, né, fiquei calado. Mas veja o que passei essa semana, tá certo? Concluindo, e ainda está lá a bandeira e vai continuar, até para ela ver mais a bandeira brasileira. Com relação aos nossos heróis, a semana passada eu fiz um comentário sobre uma criança que foi salva, né, no zoológico lá de Brasília, né, e esse cidadão que salvou um menino chamado Adilson, né, o capitão Hollenberg, que hoje, tá certo, o zoológico de Brasília leva o nome dele, e que Hollenberg não tinha sido condizente com a situação de que alguém deu a vida por ele, né, que foi o Hollenberg. E o Adilson, ele já foi preso 2 vezes, né, por roubo na Postales. 2 vezes. Aí eu fiz um paralelo com o filme A Busca do Soldado Ryan, um filme americano, mas que termina com o Ryan, tá certo? De frente do túmulo do Miller, do capitão Miller, que o salvou, né? E ele dizendo que a vida dele tinha valido a pena porque ele tinha sido uma vida digna. Ele teve uma vida digna daquela que salvou a vida dele, por aquele que salvou a vida dele. E eu recebi vários comentários nas minhas redes sociais, né, me criticando, porque e que me chamou muita atenção é que o Adilson, ele fez pensando no país, mas ele fez pensando no país e roubou todos os carteiros, porque foi na Postale. Que
foi obrigado, ou comprou papéis podres, principalmente dos Kirchner, da Argentina, papéis podres, que não valem absolutamente nada, não valiam naquela época e hoje ainda não vale menos ainda. Então, os desvios de caráter, tá certo? Isso é que o brasileiro precisa começar a resgatar. E eu me digno mais ainda, tá certo, com as pessoas que me mandaram. Eu não respondi, não fui agressivo, né, mas foram agressivos comigo, porque simplesmente eu estava dizendo que o Adilson, né, não foi condizente, não foi digno daquela morte que o Hollenberg morreu. Mas é isso aí, né? Nós temos um país a melhorar, né? Outros me disseram que o Adilson não deve nada ao Hollenberg. Bom, cada um tem a sua opinião e eu tenho a minha, logicamente, que a gente tem que respeitar. A democracia é isso. Respeita-se os diferentes nas suas diferenças. Eu aprendi com minha avó, e eu passo para vocês, que a diferença é a diferença em qualquer parte do mundo, porque você tem que respeitar os diferentes. Eu tive uma palestra num estado, que eu viajava muito dando palestra, né? E eu falando sobre a questão do uso da máquina pública, tá certo, pelas pessoas. E eu fui secretário de município, e eu dizia na minha oportunidade, quando eu fiz a palestra, que eu não usava o carro para levar minhas crianças à escola. Eu não pegava o carro, eu tinha um carro como secretário, eu não pegava o carro para ir fazer a minha feira no supermercado. Eu não usava, ou seja, o bem público como propriedade privada. E eu me lembro que eu cheguei a uma gerência e eu tinha compras governamentais altíssimas. E eu coloquei uma senhora no recebimento dos materiais que eram comprados. Eu fiz uma compra enorme de papel higiênico, porque era toda uma rede escolar que ia ser distribuído os papéis higiênicos. E essa senhora, professora, mas já estava com bastante idade, eu tirei ela da sala de aula e coloquei ela, né, nesse setor do almoxarifado. O que foi que ela fez? Ela ia receber o papel higiênico e ela tinha um corredor enorme. Ela estirou o papel higiênico, tá certo? Que tem uma metragem, né? Tem uma largura e tem uma metragem. Quando você compra, ou eu compro, ou qualquer um compra, tem lá do lado de fora, tem lá dizendo. E ela estirou. Quando o rapaz chegou para entregar com o caminhão, ela chegou e disse: abra aí alguns e estire aqui para ver se tem os comprimentos que era determinado na compra. Se abriu, tá certo? 6 pacotes. Dos 6 pacotes, dos que foram tirados aleatoriamente, nenhum tinha a metragem que foi comprada. Nenhum tinha a metragem que foi comprada. E ela disse: eu não aceito. Isso eu estava dando uma palestra nesse estado e numa capital. E eu dizendo que ela, né, achava que ela agiu corretamente, porque se ela tinha um documento dizendo que tinha uma metragem X, por que ela ia não cobrar aquilo? 10 minutos depois, né, chega uma pessoa, invade a minha sala e diz a seguinte frase: que safadeza é essa? Veja que a relação era totalmente diferente. Quem estava fazendo a safadeza não era eu, porque eu não tinha. Eu fiz a licitação, foi honesto, ele participou, ganhou e ele tinha que entregar o que estava lá previsto. E foi esse fato. Quando eu termino de contar essa história, uma pessoa levanta, sai pelo meio, tá certo? Dizendo os altos impropérios. O que foi que eu concluí? Eu não disse nada com relação a ela, que eu estava dando a minha palestra, e eu continuei, né? Ia continuar a minha palestra, apenas esperei que ela se retirasse do recinto, dizendo um bocado de coisa. Mas o que foi que eu aprendi com isso? Aprendi que o bem público, tá certo? Quando a gente fala no bem público que não deve ser usado, tá certo, como propriedade privada, a gente choca as pessoas, porque eles fazem isso. Usam o carro para ir fazer mercado, usam o carro para levar as crianças na escola. Quem ganha uma compra para vender para o governo municipal, estadual ou federal, pensa em levar vantagem. Então é isso que acontece com nós, né, nossos brasileiros, maus brasileiros. Maus brasileiros, eu digo isso. Porque a minha formação e a minha educação que eu tive, tá certo? Dos meus avós, da minha mãe, do meu pai, né, foi agir
com honestidade. E ele dizia sempre, meu avô, se você agir com honestidade, você não vai modificar o mundo, mas com certeza vai ter um canalha a menos nesse mundo, que é você. Haja com honestidade. Eu vou passar um vídeo, tá? Aí, depois eu falo com relação ao nosso entrevistado aí, porque é um amigo de longas datas. Eu vou deixar a expectativa. Começou comigo no rádio, na Rádio Cidade, aqueles que se lembram da Rádio Cidade, né? Começou comigo na Rádio Cidade e eu tenho um prazer enorme e também muito meu amigo. Embora cada um segue por um caminho, né? E às vezes a gente não está tão próximo. Mas vamos ao vídeo. Um senador do estado passou dessa para melhor. Ou para outra bem pior, eu vou relembrar o passado. Chegando o pobre coitado na porta do firmamento, São Pedro disse um momento: quem acalma cidadão, faça aqui a sua opção e assine o requerimento, pois aqui tem governi, tudo está no seu lugar, e você vai optar onde quer passar o dia e depois com democracia me dará sua resposta fazendo a sua proposta de ir para o céu ou para o inferno, viver de túnica ou de terno, do jeito que você gostar. O senador então assinou a papelada e descendo por uma escada entrou no elevador e desceu com o assessor para o inferno conhecer, para depois escolher onde queria morar e qual seria o lugar que se escolheria viver. Chegando no inferno, o senador viu um campo todo gramado, verdinho, bem arrumado, como os que tem no Brasil. Um homem grande e gentil disse: eu sou o cão. Muito prazer, meu irmão, aqui você é quem manda. Deu ordens para que a banda tocasse outro baião. Encaminhou a visita para uma mesa repleta, numa assessoria completa, num alpendre de palafita, uma assistente bonita, cerveja, uísque, salgados, dinheiro para os carteados, charutos bons e cubanos. Foi relembrando dos anos e dos acordos fechados. Encontrou com os amigos dos tempos áureos de glória, relembrando as histórias que já havia se esquecido. Uísques envelhecidos não paravam de chegar. Parecia um marajá, jogando carta, fumando, mas já estava chegando a hora dele voltar. Então no elevador o senador tornou-se a subir, para então se decidir e finalmente propor. Chegando no céu, o senador viu um cenário de paz. Era um sereno assaz, anjinhos tocando lira. São Pedro disse: confira, escolha e não volte atrás. Era um silêncio danado, sem uísque, sem cerveja, no máximo uma cereja, e ele já agoniado disse assim ressaqueado: já tomei minha decisão. Quero ir morar com o cão, pois lá me senti melhor. Não que aqui seja pior, é questão de opinião. São Pedro disse: pois bem, pode entrar no elevador que logo o meu assessor fará o que lhe convém. Ele então disse amém, já pensando no sucesso que seria o seu regresso lá para o quinto do inferno. Lá também seria eterno e a tudo teria acesso. Mas logo enquanto ele descia, deu-lhe logo uma agonia, algo estranho percebeu. Atrás desapareceu a porta do elevador. Chegando no inferno, o senador só via fogo e tortura. Deu-lhe logo uma amargura naquele cenário de horror. Nisso ia passando o cão, deu-lhe uma chibatada, sorrindo e gargalhada, remexendo o caldeirão, empurrou-lhe um ferrão, deixando a testa ferida, e ele, puto da vida, disse: rapaz, sou eu, o senador, se esqueceu? Cadê aquela colhida? Eu peguei o bonde errado, o caba se atrapalhou, para cá me mandou, deve ter se enganado. O meu lugar é no gramado, jogando carta, fumando, não estou lhe cobrando, foi você quem me ofereceu. O uísque, se esqueceu? Só posso estar delirando. E o diabo sorri e disse: seja bem-vindo, mas o que estás me pedindo eu não vou poder cumprir. Quando estiveres aqui, naquela outra ocasião, não era outra coisa não, também não me leve a mal, foi campanha eleitoral e eu ganhei a eleição. É isso aí, né? O meu convidado de hoje gosta de poesia. Eu quis, também porque ele é político, né? O meu entrevistado de hoje, além de ser meu amigo, né? Meu amigo, mas uma das coisas que sempre nós tivemos muita aproximação foi com relação à poesia matuta, né? Ele, em algumas oportunidades eu convidado para ele recitar, né? E isso já faz há um bom tempo, né? E meu entrevistado hoje é o pré-candidato a prefeito, né? Gabriel Menezes. Vamos ao comercial e depois a gente volta com o Gabriel. Procurando onde comer? Venha saborear os mais deliciosos pratos da culinária do Vale do São Francisco, no Artiga Grill. Ambiente agradável, de bom atendimento e preço justo. Nosso serviço é de qualidade, para você voltar sempre. No Artiga Grill, você come bem. Desde o tradicional prato feito ao mais completo peixe frito, uma das especialidades da casa. Venha provar ou peça pelo delivery. Artiga Grill, 879-8852-7834.
É na sintonia da moda. É na sintonia da moda que caminhamos para mais um ano. Venha conhecer as novidades da Aika Modas. Para todos os estilos e gostos, o importante é estar bem, é vestir bem. Invista em você. Artigos masculinos e femininos no varejo ou atacado. Aika Modas, Rua Rio Exu 200, José e Maria Petrolina. E aí voltamos, né, com o vereador, pré-candidato a prefeito de Petrolina, Gabriel Menezes. Quem é Gabriel Menezes? Meu querido Roberval, professor Roberval, eu posso chamá-lo assim, meus amigos, porque eu cheguei em Petrolina dia 14 de dezembro de 96, desembarquei ali no ônibus da Progresso, na rodoviária, uma noite de sábado, para no domingo, pela manhã, no dia seguinte, apesar do cansaço, prestar o teste para a Escola Técnica Federal de Pernambuco. A nossa ETFPE, passei e ingressei no curso de Química, onde fui aluno de Roberval, a partir de 1997. Enfim, então, é nosso eterno professor. Gabriel Menezes é aquele mesmo aluno, só está um pouquinho mais cheio, Roberval, sabe? Com mais idade, com mais responsabilidades. Hoje é um pai de família, né? Casado há 16 anos, pai de 3 filhos, Pedro, Arthur e Davi, que com a nossa companheira, Dona Sheila, estão em casa nos acompanhando nesse momento, e eu quero, em nome deles, dizer da alegria que estou aqui de poder compartilhar desse momento aqui no Conexão Acerte contigo. Nós que temos aquela experiência de termos feito juntos o que para mim foi o meu primeiro programa de rádio, né? Como você antecipou, né, no início na abertura do programa, né, nós fizemos lá na Rádio Cidade AM de Juazeiro o programa Frutos da Terra. Era aos domingos, bem cedinho, né? Eu e Roberval no estúdio, e ainda tínhamos o colega Écio Lanfred, que fazia os comentários, trazia a cotação dos produtos do Vale, um programa voltado, né, aos produtores do Vale. Então, Gabriel Menezes é esse mesmo camarada que você conheceu lá atrás, Roberval, com a mesma simplicidade, hoje, logicamente, com o peso da responsabilidade, com a honra de poder representar essa cidade, de representar aqueles que anseiam principalmente por aqueles que defendam, né, uma forma diferente, né, aqueles que querem mostrar que é possível sim, né, trilhar caminhos diferentes dos, lamentavelmente, convencionais na política desse país. A gente está aí prestes a iniciar um período, né, uma batalha muito pesada, muito árdua, né, mas com muita coragem, né, com muito otimismo, com muita fé em Deus, com muita fé, né, nessa vontade de renovar do povo de Petrolina. Esse é Gabriel Menezes, radialista há 17 anos, embora temporariamente afastado. Eu já estava há cerca de 1 ano e meio afastado do rádio, até retomei um trabalho, montei um estúdiozinho em casa também para iniciar um novo projeto, né, mas esse projeto deveria ter começado em janeiro, e também, né, com um programa no estilo do seu, né, coincidentemente, e iniciamos o ano ali com uma perda muito grande na família, de uma cunhada, uma irmã de minha esposa, né, e tivemos que adiar um pouco, né, tivemos que adiar. Quando foi agora, mais ou menos em maio, junho, a gente iniciou, passou a fazer o programa de casa pela internet, porque eu acredito muito na força hoje da rede social, não é? E a retransmiti-lo através de uma rádio que você conhece bem, nosso amigo Luiz Carlos, lá da Tabajara FM. Mas aí chegou o período, né, que a legislação eleitoral determina que quem vai se candidatar, né, no próximo pleito se desincompatibilize, né? Houve uma alteração aí no calendário eleitoral, com a mudança do pleito de 4 de outubro para 15 de novembro, então ainda pude fazer o programa até agosto, ao invés de 29 de junho, como é a data praxe, né, como foi até as eleições anteriores. Eu ainda retornei e fiz mais 30 dias de programa, mas minha paixão é o rádio, independente do cargo, do que a gente venha a trilhar de outras missões, de outras
funções, de outras atribuições, o rádio, a comunicação é o meu ganha-pão. Na minha carteira de trabalho profissional, Gabriel, tem lá radialista. É radialista, mas é uma coisa que sempre nos aproximou, né? Foi a poesia matuta. Ainda faz parte ainda da tua vida, mesmo como vereador, essa coisa da poesia matuta? Faz demais. Inclusive eu quero lhe parabenizar por trazer essa leveza da poesia. A poesia sempre nos abre muitas portas, né? Me abriu portas com você, me abriu portas quando eu saía muitas vezes da própria escola técnica, hoje Instituto Federal, né, e vinha para a Feirarte. Acho que você lembra que até o final da última gestão, da segunda gestão do ex-prefeito Guilherme Coelho, toda quarta-feira a gente tinha a Feirarte, ali na Orla, naquele palquinho redondo, ali da parte mais alta da Orla 1. Né, e lá muitas vezes eu fui com uma caixa de livros, uma caixa de CDs dos poetas lá do Pajeú. Você sabe a minha origem, muita gente sabe que a gente é natural de São José do Egito, criado ali em Tuparetama, né, no berço imortal da poesia, que é ali a divisa do Pajeú pernambucano com o Cariri paraibano. E Lorival Batista, que foi um dos grandes menestréis, já dizia: quando a dor se aproxima, fazendo eu perder a calma, passa uma esponja de rima nos ferimentos da alma. Então a poesia é isso, ela sempre vai ser um alento. A última contato a poesia, Roberval, só para concluir, me permita, a poesia, alguns poemas me tocam tanto como ler salmos, como ler provérbios, como ler a palavra de Deus. O último contato que eu tive lá na tua terra foi com o Louro do Pajeú. Eu cheguei, né? Eu fui dar uma palestra lá e logo depois... Exatamente, Lorival Batista, de quem recebeu essa quadra. Né? E Louro, que era conhecido Louro do Pajeú, né? Lorival E Batista. eu não conhecia, né? Ele estava na plateia e as pessoas acharam assim, porque também você não conhece todo mundo, né, quando chega, né? Aí, durante a palestra, eu disse uma coisa, porque aquela área ali, né, inclusive tem Pé do Muro, né, que era um projeto de poesia, sempre às sexta-feira, né, em alguns locais dali da são cidade. as cantorias de pé de parede. Pé de parede era quando o povo combinava, os cantadores marcavam, vamos fazer um pé de parede com a bandeja para ganhar algum dinheiro, principalmente quem vivia, quem tinha como ganha-pão somente, né, a arte do improviso, somente o dedilhar da viola. Isso é bom demais. A poesia é riquíssima. Sugiro, inclusive, quem tiver a oportunidade, vá conhecer São José do Egito, vá conhecer Tuparetama, vá conhecer Itapetim, Tabira, terra de Dedé Monteiro, Riacho do Meio. É um vale realmente encantado aqui no estado de Pernambuco. Aí até falando com você uns dias atrás, eu falei sobre Lirinha, né? Porque Lirinha chega a ser parente seu, né? Lirinha que é Cordel do Fogo Encantado, né? Lirinha não é parente, mas é como se fosse um primo próximo, né? Que graças a Deus ganhou o mundo, né? Não foi só o Brasil que foi, né, agraciado com a arte do grupo Cordel do Fogo Encantado. Depois ele passou, inclusive fizeram muitas turnês, né, para concluir. Depois Lirinha partiu para a carreira solo e mais recentemente retomou o trabalho com o Cordel, quase que com toda a formação inicial. Eu me lembro de um show aqui, acho que em 90 e final da década de 90, início dos anos 2000, né, o Sesc tinha aquele projeto Palco Giratório, e foi, eu acredito, que o maior público da história do projeto aqui em Petrolina, a apresentação do Cordel do Fogo Encantado. E belíssima voltou, né? Essa experiência de produtor e empresário, como é que passou isso na tua vida? Você era produtor e empresário, né? E aí, de um artista que teve um período aí com bastante ascendência, né? Eu tive algumas experiências, Roberval. Na verdade, quando a gente conseguiu, graças a Deus, se firmar no rádio, quando a gente conseguiu, nesse estilo de programa de forró, de programa regional, quando a gente conseguiu se libertar de algo que eu sempre fiz essa crítica construtiva aos meus colegas, principalmente do Rádio FM, né? Aqui parece que fica difícil, fica impossível se desprender dessa história de importar sotaque. Eu sempre defendi de que se a gente faz programas de rádio, mesmo que sejam no segmento FM, para pessoas que falam como nós falamos fora do rádio, por que é que a gente tem que dizer boa tarde, gente? Não, boa tarde, gente. Por que dizer Petrolina, se o nosso povo diz Petrolina? Então, é uma forma da gente preservar, sim, o nosso linguajar, que é um valor essencial a qualquer povo, o seu linguajar, os seus dizeres, a sua forma de se expressar. Então, no rádio,
você sabe que o locutor de FM, ele sempre opera, né? Ele sempre opera e apresenta o programa. É tanto que, talvez, algumas pessoas que nos acompanham não saibam, né? Mas ele ganha pelos dois trabalhos. Ele ganha como operador um piso e um piso salarial também como apresentador. Então você está ali no estúdio, atendendo o telefone, dizendo o nome da rádio, bom dia, boa tarde, boa noite, e sabendo o que o ouvinte está querendo ouvir. Então você tem um termômetro, ninguém melhor do que o locutor que atende o próprio telefone ali da sua rádio, né, para saber quais as atrações estão fazendo sucesso. Foi quando a gente teve a experiência, naquela época, acertar com o Forrozão Chacal em 2004, depois com muita honra, né, fizemos parte durante aí uns 6, 7 anos, né, da carreira de um grande artista aqui da nossa região, que é o César Adriano, além de outros. Então, por isso, porque a gente tinha uma audiência, graças a Deus, muito boa, né, na região dos projetos, né, alguns núcleos que tinham essa carência, né, de um evento, né, de um momento de lazer, de confraternização, de descontração, né. Os trabalhadores rurais aqui, que são, né, a grande maioria na nossa região, precisavam dessa válvula de escape aos finais de semana. Foi quando a gente pegou esse fio da meada aí e começou a fazer muitos eventos. Tenho a honra de dizer que fiz muitos mesmo, talvez incontáveis eventos, não só em Petrolina, mas em Juazeiro, em Casa Nova, em Sobradinho, em Curaçá, em Lagoa Grande, em Santa Maria, em algumas cidades do Piauí também, a gente expandiu o trabalho para lá. Infelizmente, né, depois dessa crise econômica que o país já vinha enfrentando há alguns anos, agora com a pandemia, é um segmento que está aí lutando, né, para retomar suas atividades. Só aqui em Petrolina nós temos aí cerca de 2.000 músicos parados, muitos vendendo inclusive, e já venderam inclusive também os seus instrumentos para fazer uma feira, para levar algum mantimento para casa. Inclusive, Gabriel, eu recebi aqui pessoas querendo me vender, né, instrumentos, né? Mas eu recebo aqui algumas mensagens, algumas perguntas dos nossos telespectadores, né? E aqui vem a seguinte experiência. A seguinte pergunta: como foi essa mudança do radialista para o político? Isso é fácil ou é difícil? Roberval, a política é uma necessidade na vida da gente. Eu fico triste, eu vou fazer uma comparação com a moça da loja que não quis, que talvez até hoje esteja lá, vou usar o termo popular, mangando dos clientes, que você se inclui nesse meio, se insere, né, que passaram em busca de uma bandeira do Brasil para exibir nesse 7 de setembro, para comemorar a independência do nosso país. Eu vou fazer um comparativo da seguinte forma, dizendo que lá atrás, quando eu ainda morava no Pajeú, Afogados na Engazeira, menino, você sabe que gosta de correr atrás de carreata, gosta de se pendurar em carro de som. Eu já tinha essa vontade, já tinha essa paixão pelo rádio, já ficava observando a Anchieta Santos, que é um grande comunicador, lá da nossa região do Pajeú, na rádio Pajeú, que é uma rádio da diocese, né, hoje está no segmento FM. Mas enfim, sempre gostei da política. E quando comecei a fazer locução, fui fazer algumas campanhas políticas. O meu primeiro trabalho profissional com locução foi a campanha de Zé Olímpio, em Dormentes. Me perdoem, porque é difícil. É uma questão de segmento. Na verdade, essa dificuldade lembrar não. Que foi a campanha de Zé Olímpio, porque algumas pessoas, Roberval, elas não cruzam o nosso caminho por acaso. Por exemplo, você era meu professor e me convidou para fazer um programa de rádio. E me convidou para fazer o cerimonial, sabendo que eu não tinha uma única experiência para apresentar um workshop da Micro Pequena Empresa que você fez, junto com Alba, sua esposa, quem manda um abraço, aqui no Centro de Convenções. Um evento que trouxe palestrantes renomados, né, que tinha todo o empresariado local, gente de toda a região, gente que veio de outros estados, e mesmo assim eu tive essa oportunidade. Então, não foi à toa. E lá no estúdio desse camarada, que está aqui operando as câmeras, Chiquinho,
O grande Chiquinho, né? Chiquinho, que era do Sesc. Quando eu falei aqui agora há pouco, no show do Sonora Brasil, do palco giratório, certamente ele estava lá nos bastidores do Cordel do Fogo Encantado. Eu já conhecia o Chiquinho, depois ele montou o estúdio e foi lá que, através dos meninos do Pega Leve, de Ellison Castro, de Emerson, seu irmão gêmeo, inclusive, eu fui convidado para, no estúdio de Chiquinho, lá na rua 44, número 15, da Coab Massangano, da Coab 4, fazer minhas primeiras gravações. E foi lá que eu conheci a emoção, principalmente, é por ter conhecido Albuíno. Albuíno era... Me perdoe. Albuíno era secretário de Educação de Dormentes. Só te interrompendo, é o seguinte, aqui a gente tem que deixar bem à vontade, porque aqui não existe um padrão de comportamento e, por exemplo, eu estou seguindo aqui apenas algumas perguntas que o pessoal está fazendo. Certo. A gente não fez uma pauta para chegar e seguir certo. Aqui e você responder. Aqui está sendo ao vivo, tá certo? E está dando toda a emoção, que é isso que a gente traz aqui para a TV1. Essa questão da atuação na política. Deixa só eu concluir, Roberto, peço. Foi no estúdio de Chiquinho, em 2000, nessa pré-campanha, que eu conheci Albuíno. Albuíno era secretário de Educação de Dormentes e já estava ali nos preparativos para a campanha de reeleição do ex-prefeito Zé Olímpio. E foi lá que eu fui contratado para fazer essa campanha. Então, foi acompanhando, foi vendo a simplicidade, né, de políticos de cidades, de uma cidade pequena como Dormentes, aqueles comícios de interior, da fragilidade da população, da forma como as pessoas brilhavam os olhos quando ouviam algumas pessoas ali discursando, e esperando realmente que tudo aquilo que estava sendo firmado ali de compromisso se cumprisse, porque representaria, né, uma mudança na qualidade de vida delas, né? Então isso foi desenvolvendo em mim essa vontade de participar mais efetivamente da política. Em 2004 também trabalhei em campanhas. Quando foi em 2008, tinha 26 anos, você lembra bem, fui candidato a vereador aqui em Petrolina por um convite que surgiu praticamente do nada, né, do meu amigo Major Mariano, pai de um saudoso compadre que infelizmente perdemos esse ano também. Me filiei, fui candidato, tive 1.286 votos. Mas assim, a campanha me deixou muitos traumas. Pelo que eu via nos bastidores. Uma coisa era, até então, eu só participar da campanha como apoiador de alguém, como locutor da campanha de alguém. Eu passei a ser candidato, né, e acompanhava o disse-me-disse dentro das coligações, né, a disputa sorrateira, o jogo sujo, né, de companheiros da sua própria chapa, indo para as suas bases, tentando aliciar alguém. E fui candidato, tive toda essa votação, depois botei na cabeça que não seria mais candidato. É tanto que em 2012 não fui candidato. Aqui, só te interrompendo, perfeito. Desculpe te interromper, mas essa questão dessas polêmicas, tá certo? Eu gostaria que você respondesse depois do nosso intervalo. Ok. Procurando onde comer? Venha saborear os mais deliciosos pratos da culinária do Vale do São Francisco, no Artiga Grill. Ambiente agradável, de bom atendimento e preço justo. Nosso serviço é de qualidade, para você voltar sempre. No Artiga Grill, você come bem. Desde o tradicional prato feito ao mais completo peixe frito, uma das especialidades da casa. Venha provar ou peça pelo delivery. Artiga Grill, 879-8852-7834. É na sintonia da moda. É na sintonia da moda que caminhamos para mais um ano.
Venha conhecer as novidades da Aica Modas. Para todos os estilos e gostos, o importante é estar bem, é vestir bem. Invista em você. Artigos masculinos e femininos no varejo ou atacado. Aica Modas. Rua Rio Exu 200, José e Maria Petrolina. Vereador e pré-candidato a prefeito de Petrolina, a gente conversando aqui e sobre essas questões polêmicas dentro da política. Essas polêmicas, elas são tão graves assim que você tinha, naquela época, você decidiu a não participar mais, a não ser mais candidato. Mas e aí? A mudança e por que essas polêmicas ainda persistem? Persistem, fazem parte porque o ambiente da discussão, né, partidária, ideológica, né, tem muita contradição, tem muita divergência, tem convergência, mas tem muito mais divergência e faz parte da democracia. O que a gente não gostaria que fizesse era um jogo sujo, né, que as discussões mais acaloradas pudessem acontecer, mas não o desrespeito, não quando se parte para o lado pessoal, quando se tenta, né, usar de expedientes, né, tão sujos, tão maquiavélicos para tentar puxar o tapete de um companheiro. Mas enfim, aí foi 8 anos depois, novamente me encorajei em 2016, né, para ser candidato, quando tive a honra de receber 2.346 votos, de ser entre 302 candidatos o 12º mais votado dessa cidade. E novamente em 2018 a gente se encorajou, disputou uma eleição para deputado estadual. Hoje eu ocupo a primeira suplência, elegemos 2, né? Fiquei na terceira, mas por uma diferença muito pequena, né, os 3 primeiros suplentes ficaram, usar um termo popular, encangados ali um no outro, né, mas a gente está tocando a vida, sabe, Roberval? Eu já tinha decidido, eu tenho um posicionamento, né, contrário à reeleição. Eu sei que tem gente que merece, né, a reeleição, porque é difícil até admitir que seja uma minoriazinha que mereça, porque realmente faz jus à confiança, né, que recebe nas urnas, que tenta mostrar que é possível sim, né, trilhar caminhos diferentes, como eu disse agora há pouco. Mas assim, eu já tinha decidido que em 2017 fiz até um cordel, fiz até uma poesia, né, para me posicionar contra. Não é uma campanha que eu tenha iniciado nas redes sociais, mas é um pensamento que eu comungo da não reeleição, né, já que lá em cima no Congresso, lá onde isso poderia ser aprovado, né, não se aprova, que o povo que tem o poder nas mãos o faça. Assim, nessa transformação de empresário, porque é empresário, né, para político, qual foram os casos mais curiosos, tanto como empresário como também como político? Quais os mais curiosos que você vivenciou? Como produtor de eventos, né, nos bastidores dos eventos tem muita coisa que acontece. Talvez eu até não lembre assim uma passagem, nunca tive maiores dissabores assim, né? Acontece o que acontece nos outros eventos. Aconteceu nos meus o que certamente aconteceu nos eventos de muitos, né? De uma queda de energia, que é uma situação que você tem que administrar rapidamente, de um artista que não pôde vir. A gente já teve que cancelar um show, de subir, né, no palco para anunciar que o artista principal da noite havia tido um surto psicótico na noite anterior e havia sido internado pela família e não poderia. Então você fica com medo ali das pessoas, depois de estarem, né, com um consumo já tanto quanto excessivo de bebida alcoólica, promoverem ali um quebra-quebra, você ser responsabilizado, né, pela questão do ambiente, que nunca é seu, né, nem sempre o clube pertence, né, o espaço do evento pertence ao produtor que está ali realizando o evento. Mas enfim, são coisas, sabe? Fiz muitas amizades, né? O que eu guardo dessa minha trajetória como produtor de eventos foram as amizades, as grandes amizades que eu fiz, de quem trabalha com a gente, porque é muita gente. Se tem um segmento que gera emprego e renda, é esse de eventos, porque é do ambulante, ao garçom, ao segurança, ao camarada do estacionamento,
é uma cadeia produtiva que, inclusive, está merecendo uma atenção especial nesse momento para que possa retomar as suas atividades. E como político, não é eu não diria uma curiosidade. Às vezes me entristece o fato das pessoas não saberem direito quais são as atribuições de um prefeito, de um vereador, de um deputado. Bom, eu procuro cumprir meu papel, eu não tenho nada absolutamente contra o atual gestor de Petrolina. Às vezes alguém entra numa rede social dessa, mas você tem que ajudar o prefeito. Como é que um vereador ajuda o prefeito? Vendendo apoio político a ele em troca de um emprego para a esposa, para o filho na Câmara. Quer dizer, foi com esses compromissos que eu me elegi? Não. Então, eu busquei, Roberval, cumprir o verdadeiro papel do vereador, sabe? A curiosidade, a tristeza que me gera, porque assim, se você for para o gabinete, eu não tenho o prazer de dizer, Roberval, vá passar uma manhã comigo, conhecer o funcionamento do Legislativo Municipal, como a gente trabalha lá no gabinete, junto com os nossos assessores, os projetos, as indicações, os requerimentos, porque assim, frequentemente o que se vê é somente a busca pelo assistencialismo. Esse que é praticado principalmente por aquilo, né, utilizando aquilo que por direito já é do cidadão. Por exemplo, o que é que eu tenho que defender? É isonomia, é equidade no atendimento à saúde, ou eu tenho que pegar fichas de determinada unidade de saúde, né, para distribuir com meus parentes, com meus cabos eleitorais, né? E quem não tem a peixada com o vereador, com o deputado, com o prefeito, ele não vai ter direito à saúde? Algo que eu sempre questionei foi isso. Às vezes uma unidade de saúde tem 80, 60, 80 fichas por semana, o que já é triste saber, porque é irrisório, né? Diante de... Você sabe que uma unidade de saúde tem que atender ali 2.500, 4.000 pessoas. Então todo mundo precisa ir ao médico, né? As pessoas, infelizmente, nesse nosso país não têm esse lado da prevenção, né? Vão mais para tentar remediar, correção, né? Não previnem, né? Então isso nos entristece, mas aí a gente se motiva a justamente lutar contra isso, mesmo às vezes construindo ali alguns dissabores, sabe? Ficando ali com alguns arranhões com alguns colegas que defendem justamente esse modelo que a gente tenta combater. Nesse processo agora da pandemia, o que é que você acha dessa colocação dessa frase? Fique em casa. Olha, Roberval, eu optei por orientar, através das minhas redes sociais, presencialmente a um amigo, a uma pessoa que eu abordava, né? Eu cumpri o isolamento social, certo? Mas imagine um vereador que ganha 15 mil reais por mês em Petrolina, está ali só no fica em casa, fica em casa. Fica em casa com um vereador que ganha 15 mil reais é fácil. E para quem vive de uma diária? Pronto, eu penso numa menina que nos ajuda, nossa amiga Nida, toda quinta-feira faz uma faxina lá em casa. Há 6 meses ela não faz, né, porque ela resolveu também, ela tem filhos, né, e tinha uma agenda de todo dia estar na casa de uma família diferente, mas eu fico pensando nela. Como é que está a renda dela? Como é que está o alimento dentro da casa dela? Né? O filho dela está calçando, o filho dela está vestindo, né? Mesmo a gente sabendo que, principalmente, na verdade, a gente sabendo que as crianças da rede municipal, muitas, talvez a grande maioria, têm como o seu principal alimento do dia a merenda escolar. Então, quando não está indo para a escola? Há 6 meses. Como é que está a situação dessa criança? Nutricionalmente falando. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Eu não fiquei no fique em casa, fique em casa. É lógico que a orientação é pelo isolamento social. Eu não estou dizendo que eu não fiquei em casa. Eu cumpri o isolamento social. Eu estou há 6 meses morando a 4 quilômetros da minha mãe. Eu moro no Jardim Maravilha, ela mora ali no Vale Dourado, próximo ao Petrolina, sem pegar na mão da minha mãe, sem dar um cheiro nela, sem tomar a bênção, pedindo a bênção de longe, fazendo chamada de vídeo. Por quê? Porque preciso preservá-la. Minha mãe teve doença crônica, já teve um câncer de mama, né, é diabética, enfim, tem 73 anos, a gente precisa... Grupo de risco, né? Grupo de risco. Agora sim, eu optei por orientar, pessoal, desde o começo, politizaram a situação da pandemia, né? Começaram a dizer, não, porque a economia
não pode se sobrepor à vida, é verdade. A economia jamais será mais importante do que a vida. Agora, sem comer, sem trabalhar, ninguém come, e sem comer, ninguém vive. Né? E quem não teve acesso ao auxílio emergencial? E quem conhece a história do Estado brasileiro de desassistir a sua população? Embora saibamos, né, que 1/3 da população, pelo menos, teve acesso. Lamentavelmente, né, muitos estão tendo que devolver porque agiram de má fé. Né? Enquanto a gente tem conhecimento de pessoas que precisam e que teriam o direito, né, não receberam, pessoas que não precisavam e até não podiam, porque não atendiam aos critérios, né, do auxílio emergencial, foram lá e meteram a mão do dinheiro. Mas aí vão levar arroz agora. Essa questão do comportamento humano é terrível, né? Você falou aí, nos gabinetes, tem sempre as pessoas vão lá para pedir o que ela tem de direito, né? Elas vão em busca de alguma coisa que elas não sabem que é de direito dela, tá certo? Exatamente. Obrigação. E pensa que ainda fica devendo favor. Né? Mas dizer, essa questão do vereador, dificuldade... só colocando para você, mas essa questão do vereador, a gente pode entender como uma questão cultural, mas como é que a gente muda isso? A gente faz um juramento, Roberval. Leis nós temos. O que é que a Constituição diz? A saúde, como citei a saúde agora há pouco, vou retornar para ela, para esse tema. A saúde não é um direito. Porque é que, por exemplo, equidade. O que são cirurgias eletivas e o que são cirurgias de urgência? Eletiva é aquela que pode ficar um pouquinho para depois. Por que é que tem gente fazendo cirurgia eletiva na frente das cirurgias de urgência? A gente muda, invertendo essa desigualdade, cumprindo o que determina a lei, que a de urgência seja feita primeiro. Isso é muito comum, Roberval. Quem vai aos corredores aqui do hospital universitário, quem já penou ali com um parente, né, sofrendo com fratura exposta, com aqueles ferros horríveis, né, saindo de um braço, de uma perna, enfim. A gente precisa adquirir a cultura. As pessoas precisam entender que é cada um no seu quadrado. Que papel de vereador é fiscalizar, né, é orientar o executivo também com relação aos investimentos do dinheiro público, é zelar, é fiscalizar para ver se do edital da licitação à execução da obra, se tudo está sendo cumprido à risca, né? Se tem rua que está sendo asfaltada, né, recebendo recapeamento, quando já tem um pavimento, né, em detrimento daquela que vive na poeira, é indo para cima. Agora, quando a grande maioria troca a confiança que o povo lhe depositou por um cargo para a esposa, para o filho, para o irmão, isso é cultural, lamentavelmente. Agora, não é porque sabemos que é cultural e que é difícil lutar contra esse sistema que a gente deve se acomodar, porque senão a gente vai continuar, né, fazendo com que ele piore, que essa situação piore a cada dia. Eu conheço gente, né, que está aí, por exemplo, uma das grandes demandas em Petrolina são essas cirurgias ginecológicas, né, das mulheres, de laqueadura, de esterectomia, de suspensão de bexiga, enfim. Tem uma demanda reprimida enorme em Petrolina. Né? Aí você sabe que tem senhoras que têm problemas já com mioma, que estão aí, né, agravando, vendo a sua situação se agravar a cada dia. E alguém que tem menos idade, que tem menos gravidade no seu caso, porque tem a pechada com algum político, vai e passa na frente, e a gente fica calado. Isso é prevaricação, não é? Porque é um crime, é tráfico de influência que existe dentro da saúde, né? Essa compra de apoio político com essa distribuição das fichas das unidades de saúde. É por isso que você vê uma senhora de 75, 80 anos, até mais, às vezes, tendo que madrugar. Ela não tem prioridade, o idoso não deve ter prioridade, assim como as crianças, assim como os gestantes. Por que é que idosos, crianças, gestantes madrugam em filas de unidades de saúde? Porque é cultural, as pessoas passam, veem, ficam com raiva, mas não reclamam, não ocupam os meios de comunicação, não invadem as redes sociais dos prefeitos, dos próprios vereadores e de tantos outros políticos para protestar contra isso. Essa questão da política, ela interfere na tua convivência familiar?
Olha, Roberval, eu não diria na convivência familiar, mas eu precisei, pela condição que assumi de tentar cumprir o papel de vereador, eu precisei abdicar de algumas situações. Por exemplo, de não estar tarde da noite na rua. A gente precisa, lamentavelmente, quando você se dispõe a enfrentar, a apresentar algumas situações que temos apresentado, inclusive, nos últimos meses, exemplo da merenda escolar, exemplo dessa situação do CEAP aí está sendo investigado e está... Enfim, eu vou até me preservar para não descumprir aqui o cumprimento de uma palavra que eu dei para não atrapalhar as próprias investigações. Certo? Quando você mexe com situações como essa, você está mexendo com gente perigosa. Porque gente que se dispõe a tirar da merenda escolar, a roubar e vender patrimônio público, é gente que, lamentavelmente, também é capaz de fazer outras coisas. Então, você precisa andar com mais cuidado. E é isso que eu procuro fazer. Então, me atrapalha porque, assim, eu tinha a liberdade de pegar minha esposa e meus filhos, antes da política, e sentar num restaurante, porque eu não tinha inimizades. Eu não tinha inimigos. Não que eu saiba, não que eu queira dizer aqui que eu tenho inimigos, mas eu tenho gente que se incomoda com o que a gente coloca. Porque a gente procura colocar com propriedade, porque o ônus da prova cabe a quem acusa. Então a gente não vai estar agindo com leviandade absolutamente. Então isso nos oferece sim alguns riscos, mas são ossos do ofício. É uma coisa que você lembrou aí no início, na questão do rádio, no início do rádio, eu me lembro de Gabriel Menezes transmitindo futebol. Aquilo foi uma experiência muito boa. Um camarada que foi ruim de bola a vida todinha. Eu gostava de futebol, mas uma coisa, sabe o que foi aquilo? Foi a chance que eu tive lá em Dormentes, minha gente, nessa campanha aqui agora há pouco. Eu relembrei meu querido Albuíno, de saudosa memória, que me levou para fazer esse trabalho lá. Eu conheci Teones Batista, Vilas Boas, você conhece, grandes comunicadores renomados aqui da nossa região. Vilas Boas está aqui. Conheci conosco, Chico Fernandes. Está aqui, Vilas, tá aqui. Coisa boa. Vilas, um abraço, grande Luiz Vilas Boas. E disseram, olha, quando passar a campanha, aparece lá pelo rádio, acho que Valdinei Passos também fazia parte dessa equipe do esporte à época, e eles disseram, quando passar a campanha, aparece lá na nossa emissora, na rádio, para ver se você vai conversando a estagiar. Então, a porta que eu encontrei foi essa. Depois comecei vendendo comerciais. Eu gravava, nem tanto, embora precisasse muito da comissão, de quem, como corretor, como agência daquela publicidade, embora precisasse muito, eu tinha mais interesse em gravar o comercial. Eu já tinha um acordo com o Chico Fernandes. Digo, olha, eu vou vender os comerciais. Professor Chico Fernandes, a quem manda um grande abraço, que foi outra pessoa, Roberval, que assim como você, como Chiquinho, como Albuíno e tantos outros, não passaram e não cruzaram o meu caminho por acaso. São pessoas que Deus realmente coloca no nosso caminho para que possam mudar a nossa história, orientar os caminhos que a gente vai trilhar pelo resto das nossas vidas. Então, meu amigo, concluindo, perdi o raciocínio aqui, lamentavelmente. A gente estava falando, me perdoe, rapaz, quando eu misturo do futebol, do futebol. Então foi a porta de entrada, que eu tive rapidamente, depois desse futebol, veio o seu convite para o Frutos da Terra lá na Rádio Cidade. E logo depois, o saudoso Juarez Camejo, que era seu amigo, tenho certeza, arrendou uma emissora de rádio FM em Juazeiro. E uma pessoa por nome de César Brito, a quem manda um grande abraço também, que deu uma força enorme no início da nossa trajetória, foi gerenciar a rádio e arrumou ali uma brechinha para a gente ficar gravando. A rádio tinha uns projetos de algumas ações externas, promocionais aos domingos, e foi quando a gente foi se firmando. Depois surgiu um espaço na programação e a gente se firmou realmente, fez o curso, conseguiu tirar a nossa DRT, que era uma exigência muito maior até do que hoje, o registro profissional, e graças a Deus a gente conseguiu se firmar na comunicação do Vale. Mas eu só realmente consegui, Roberval, um espaço maior, uma fatia de audiência maior, quando eu me desprendi
da locução de FM com a importação do sotaque. Quando o Gabriel Menezes foi para o rádio, falar como o Gabriel Menezes fala fora do rádio. Como o nosso povo fala e gosta de ouvir. Essa questão da fala da FM e da AM, nós vamos ao nosso comercial, depois a gente volta a esse ponto. Ótimo, vamos lá, gente. Obrigado aí a todo mundo que nos acompanha. Procurando onde comer? Venha saborear os mais deliciosos pratos da culinária do Vale do São Francisco, no Artiga Grill. Ambiente agradável, de bom atendimento e preço justo. Nosso serviço é de qualidade, para você voltar sempre. No Artiga Grill, você come bem. Desde o tradicional prato feito ao mais completo peixe frito, uma das especialidades da casa. Venha provar ou peça pelo delivery. Artiga Grill, 879-8852-7834. É na sintonia da moda. É na sintonia da moda que caminhamos para mais um ano. Venha conhecer as novidades da Aica Modas. Da Aica Modas. Para todos os estilos e gostos, o importante é estar bem, é vestir bem. Invista em você. Artigos masculinos e femininos no varejo ou atacado. Aica Modas, Rua Rio Exu dos... Voltamos, a TV1, você sabe que você assiste a TV1 entrando no nosso site www.tv1digital e lá você se direciona para o link que você quiser, no YouTube, no Facebook ou no Instagram. 24 horas você pode acessar isso aí, ou baixar no seu smartphone, no seu tablet ou no seu computador o app TV1 e você fica com a programação, né, o tempo todo junto com a gente. Lembrando também que você, né, que está aí no aniversário, praticamente nas portas do nosso aniversário de Petrolina, 125 anos, nós estamos programando aí 25 horas no ar. Não sei se eu vou aguentar com quase a minha idade que eu tenho, mas estou disposto a isso, né? 25 horas no ar, e você que pode investir, nós estamos elaborando uma programação especial para esse aniversário, né? E grandes figuras nacionais que estão aderindo, tá certo, para felicitar, né, nossa cidade, a cidade que me adotou, né, há 27 anos que eu estou aqui. E essa programação ela vai começar no domingo, dia 20, às 8 horas da manhã, e se estende até dia 21, que é o dia do aniversário da cidade, até às 9 horas da manhã da segunda-feira. E você que pode contribuir conosco? Sim, pode. Você pode mandar através do WhatsApp, né? O WhatsApp no telefone 879-9103-1313. Você manda a sua mensagem, você manda, né? Sabe que como para gravar vídeo, para botar na TV, você coloca ele deitado, né? Em pé, a gente não tem como trabalhar, mas você manda a sua mensagem, pode mandar também um vídeo curioso que você tenha daqui de Petrolina. Pode mandar também as imagens de Petrolina antiga, fotos que você tem de Petrolina antiga, e vai fazer parte dessa programação. Ela tem início também com um culto ecumênico, e depois desse culto ecumênico nós vamos ter um documentário que nós estamos preparando, que é Petrolina, Terra dos Impossíveis 2040. Petrolina passado, presente e futuro. Então, você que tem alguma imagem, que tem uma lembrança, tá certo? Pode mandar para o nosso WhatsApp. Repetindo, 879-9103-1313. É fácil de decorar. Voltando aqui a Gabriel. Gabriel, essa questão da política, ela mexe com todo mundo, né? Você está aí como pré-candidato. Mas eu disse a você quando lhe convidei que essa seria o mínimo, seria mais a questão de pessoal e a questão da beleza, tá certo, de Gabriel Menezes, com o que eu conheço, que é o Gabriel poeta,
né? E essa era a coisa, inclusive eu disse, manda uma foto bonita para você aparecer bonito na TV, né? É a TV que você se vê, que é a TV1. Então, a gente está na fase final e eu vou começar perguntando a você. Eu gostaria de respostas rápidas. Como agora, uma paixão. Cultura do vaqueiro. Uma mágoa. Eu gostaria de me preservar, para não ferir ninguém. Um Mágoas a gente deve esquecer. Ninguém ganha nada absolutamente com mágoas. E o tempo é a borracha ideal. Um momento na vida. O nascimento de cada um dos meus filhos. Acompanhou todos eles? Todos eles. Todos eles. Não tive coragem de entrar no centro cirúrgico, eu sou mole. Mas fiquei na porta para ouvir o primeiro chorinho. Que eu também não tenho. Bom, então estamos juntos, né? Agora estamos juntos e misturados, agora não estamos nisso aí, né? Porque eu tenho uma fobia a sangue, né? Nossa Senhora, eu não posso ver sangue, né? Então, como é que eu ia entrar para ver nascimento que né, o sangue está lá? Rapaz, eu não tenho nem essa fobia toda a sangue. Mas assim, é diferente, né? Como foram 3 partos cesáreos, né? Era a minha esposa que ia estar ali, né? Sendo anestesiada, cortada, o sangue dela, né? Embora a expectativa de ver a criança, de pegar no colo, né? Mas eu preferia, né, ficar ali esperando. Mas é uma emoção bem diferente, né? Que a gente passa como pai, né? Demais. Eu fui pai muito jovem, eu fui pai aos 23, fui pai aos 25 e fui pai novamente aos 36. Né? Tem Pedro Gabriel, que já está à minha altura, Arthur, que é o vaqueiro, fez 13 agora, e Davi, que vai fazer 2 agora, dia 17 de outubro, com fé em Deus. Uma vitória. Mágicos. Uma vitória, ter vindo para Petrolina, dia 14 de dezembro de 96. Um desejo. Seguir na luta. Uma poesia rápida, matuta. Maurício Menezes, meu primo. Procurei encontrar inspiração num recanto de terra pequenina para fazer um poema em descrição das histórias da vida nordestina. Mas olhando para a força dessa gente, vi que verso não é suficiente para mostrar a beleza do que vejo. Um poema seria um disparate. Não há verso no mundo que retrate a grandeza do povo sertanejo. Uma mensagem final para quem está nos assistindo e para toda a população de Petrolina. Nós estamos agora com audiência, esse programa, ele tem uma audiência, né, graças a Deus, uma audiência muito boa, né? A audiência só cresce, né? Ainda bem que esse é o nosso objetivo, né? E nós temos sempre no nosso programa com audiência acima de 10 mil pessoas. Uma mensagem para essas pessoas. Que para se chegar a pontos, a objetivos diferentes e melhores, jamais deveremos trilhar os mesmos caminhos. Mensagem breve, mas objetiva. Nós queremos agradecer a Gabriel Menezes. Foi uma das minhas colocações para ele, foi que eu levaria, tá certo, essa entrevista de uma forma bem suave e que política muito pouco, mas sim o Gabriel Menezes que eu conheço, que eu conhecia desde 97, né, e que trabalhamos juntos, tivemos a oportunidade de trabalhar no rádio, né, e quem sabe futuramente também na TV1. Então, as portas estão abertas, temos a agradecer a você, telespectador, né? Tá aparecendo aí, né? Tá subindo os coraçõezinhos, né? E daí, de forma que nossa audiência, acredito que deve ter dado um pique aí, né? Com a presença do vereador e candidato a prefeito de Petrolina, Gabriel Menezes. Como nós vamos fazer com todos os candidatos? Aí a gente, pela lei, né? Todos os candidatos e pré-candidatos, né? Vamos passar por aqui, né? Porque é a legislação. De verdade faz assim. É a legislação. Então a legislação a gente tem que cumprir. Se é lei, temos que cumprir. A você, nosso muito obrigado pela audiência, né? Lembrando da nossa aniversário de Petrolina, né? Nossa programação
né? E nós estamos sempre no ar, todas as quartas-feiras, às 19 horas e sempre ao vivo. Tá? Então, conto sempre com a sua presença aqui, tá certo? Assistindo a TV 1, a TV que você vê. Até a próxima quarta-feira. Procurando onde comer? Venha saborear os mais deliciosos pratos da culinária do Vale do São Francisco no Ortiga Grill. Ambiente agradável, de bom atendimento e preço justo. Nosso serviço é de qualidade para você voltar sempre. No Ortiga Grill você come bem, desde o tradicional prato feito ao mais completo peixe frito, uma das especialidades da casa. Venha provar ou peça pelo delivery. Ortiga Grill 879-8852-7834. É na sintonia da moda. É na sintonia da moda que caminhamos para mais um ano. Venha conhecer as novidades da Aika Modas. Da Aika Modas. Para todos os estilos e gostos, o importante é estar bem, é vestir bem e vista em você. Artigos masculinos e femininos no varejo ou atacado. Aika Modas, Rua Rio Exu 200, José e Maria Petrolina.